Chegou a sua hora. Novela mexicana Domênica Monteiro. Eu sou extremamente chata para reparar erros de ortografia, mas pelo visto a produção dessa novela não era não. Inclusive, nem para criar uma página de banco fake eles prestavam. Olhem só como eles escreveram a palavra transferência lá no topo, invertendo os lugares das letras S e N. Quem foi o porco chechelento que fez isso aí? Faltou atenção, faltou capricho. Ainda mais porque eles escreveram certo na linha de baixo e nem perceberam. Falo mesmo. E se existe alguém para reparar em erros que não tem porcaria de importância alguma, essa pessoa sou eu. E por falar em erros de escrita, esse aqui consegue ser um pouco pior. Quando o Max deixa a pobre Domênica mais abandonada do que borda de pizza em rodízio, ele escreve uma cartinha que diz: "Me desculpa por não chegar na igreja." Só que esse lugar onde eles estavam casando não era igreja porcaria nenhuma, era uma capela / galpão disfarçado de lugar chique. Um desses casamentos conceituais de gente rica que tem muito dinheiro saindo pelo toba e não tem onde gastar. Inclusive, o padre foi até lá para realizar a cerimônia e depois disse que não podia mais esperar o noivo fujão chegar porque tinha um casamento de verdade para fazer lá na paróquia dele. Mas enfim, o ponto é que não tinha mesmo como o noivo fujão chegar na igreja, já que ela simplesmente não existia. Na boa, essa novela tá facilitando muito meu trabalho. Ainda tá no começo e já saquei 2 erros chechelentos. Ainda nem saímos desse casamento flopado e lá vem a terceira incoerência. Os noivos eram famosos, por acaso? Eu até entendo gente rica desconhecida aparecendo na revista Caras ou no programa do Amaury Júnior, agora viralizando nas redes sociais e até virando meme. Desculpa, mas aí vocês forçaram a barra só um pouquinho demais. A organizadora da festa vê os memes e fala: "Ai, nem no meu divórcio me fizeram tanto de chacota nas redes." E por que diachos essa mulher seria famosa também? Ela organizava festas, não é como se ela fosse a Celina do RBD 20 anos depois, né não? E parece que eu realmente nunca vou conseguir sair desse casamento. Mas bora lá. Qual era o dress code dessa cerimônia exatamente? Todos os convidados deveriam estar com roupa de gala, mas esse figurino cava uma bela zona de vestimentas. Enquanto alguns estavam trajados de gala, outros estavam com roupa social de escritório e outros até de tênis no maior estilo sport chique. Tinha até um viajante do tempo ali que saiu direto da novela Chocolate com Pimenta para prestigiar o evento. E isso não é frescura minha, é simplesmente o fato de que isso faz 0% de sentido em um casamento de classe alta. E tem coisa pior do que uma vilã que não sabe mentir? Quando a Kiara vai chorar as pitangas com a amiguinha que tá sofrendo muito por causa do Max, ela inventa uma lorota de que o cara tinha roubado milhões dela e que esse dinheiro tinha saído de uma conta que a mãe dela tinha para abrir um negócio. Jura mesmo, Mona? Essas duas encostadas parasitas que não tinham nem onde cair mortas tinham uma conta milionária. Aliás, segundo ela, a conta era da mãe. Então como ela conseguiria sacar milhões da conta de outra pessoa assim sem mais nem menos? E que negócio essa mãe dela, que só sabia choramingar pelos cantos, iria abrir exatamente? A profissão dessas duas era ser ricas por tabela. Quem compraria uma mentira mal contada como essa? Só mesmo essa amiga, que pelo visto era bem burra. E se esse não foi o tapão mais falso que eu já vi em uma novela, eu não sei qual foi. É a primeira vez que vejo 2 machos brigando em uma novela sem nem mostrar o golpe. Será que esse belo par de cowboy estavam com medinho de se bater forte demais? A gente só consegue ver o vilãozão dando um tapa no ar, seguido de um efeito especial que facilmente poderia ser o som de um caixote de 100 quilos caindo do céu. Ai, ai, já não se fazem atores viris como antigamente. E por que é que essa garota tá andando por aí com essa cara de figurante da série The Walking Dead? A noiva abandonada nunca deixou de ter a make impecável. Já essa daí parecia que já estava falecida há pelo menos 20 dias com esse semblante de lombriga anêmica. Ah, mas você não achou que essa novela só tinha 7 erros. Só que eu vou dividir essa saga vergonhosa em várias partes. E a primeira tá chegando ao fim. Deixa nos comentários qual foi o erro mais imperdoável na novela Domênica Monteiro para você.